Queridos e amados, mas antes de orar, antes de orar, dentro do texto bíblico de Lucas, a qual nós vamos estudar hoje, eu quero trazer algumas reflexões sobre as minhas reflexões pessoais sobre a ressurreição essa semana. Essa semana a gente vai vivendo e eu pude ir refletindo. Em 1 Coríntios 15, aqui é um pouquinho do meu devocional, em 1 Coríntios capítulo 15, ele nos traz uma grande realidade. Ele dizia ainda mais... Opa, só um pouquinho. Isso. Versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. E eu falei, essa é a verdade da minha vida. Se a minha esperança, como ele coloca aqui, se limita apenas a esta vida, eu serei uma dessas pessoas. E aí, por favor, pode passar, gente, sem querer estragar o sermão. Alguém já assistiu o filme Gattaca? É um dos meus... Eu tenho a minha lista de 3 maiores filmes que eu já assisti. O Gattaca é um deles, né? Gattaca é um deles, um filmaço, né? E alguma coisa me chama a atenção nesse filme. Eu, como professor de ciência, sempre passa, ele fala sobre a experiência genética, mas é bem tranquilo, ele fala uma realidade no futuro. Alguém já assistiu esse filme aqui? Tem alguns já, né? 3, né? 4 ali, né? Assistiram, né? Eu assisto, geralmente, todo ano, como professor de ciências, eu sempre passava para meus alunos. Mas o que me chama a atenção é que num ambiente onde as pessoas eram selecionadas geneticamente, esse era um menino muito comum, foi gerado de uma forma natural, não tinha muitas capacidades, ia morrer muito cedo na vida. E ele queria ser astronauta, ele queria ir para fora do planeta. E o pai dele falou uma coisa para ele, falou, olha, o máximo que você vai conseguir chegar numa nave espacial é se você for o limpador dela, né? Se você for o faxineiro dela, talvez você é o mais perto que você pode chegar de uma nave. E ele, então, vai desenvolvendo o filme, e chega uma hora que ele é desafiado a uma das pessoas muito bem selecionadas, o desafia a uma competição a nado, e eles teriam que nadar até onde aguentar, e depois quem desistisse primeiro, o outro seria o campeão, e eles entraram os dois na praia, no mar, e começaram a nadar, uma abraçada atrás da outra, e a pessoa lá no meio, ela fala para ele uma coisa muito legal, ela fala, eu não estou entendendo, por que você não volta? Porque ele era muito superior, que estava nadando com ele. Por que você não volta? E ele dava outra abraçada e ele ia nadando, ele ia nadando, ele ia nadando. Chegou um momento, já muito longe, que aquele que o desafiou começou a perder as forças, começou a desmaiar. Então esse, entendendo, vitorioso, virou, pegou ele e levou ele até a praia ainda. E aí, não vou contar o final do filme, mas essa parte não é o filme mesmo, então eu vou contar, né? E alguém pergunta para ele e diz assim, né? Lá na frente, falou, o que te fez ir tão longe? Como que você conseguiu isso? Eu não entendo. Ele falou, eu nunca pensei em voltar. Eu nunca pensei em voltar. E, de certa forma, meus amados, a minha fé, baseada nesses fatos aqui, ela não tem volta. Eu apostei todas as minhas fichas na ressurreição de Jesus. Eu apostei toda a minha vida nisso. Tudo está baseado em uma pessoa, Jesus Cristo. E ele vai dizendo isso, né? Ele vai trazendo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Eu não tenho por que estar aqui hoje. Não faria sentido para mim pregar a palavra para vocês hoje, se Cristo não ressuscitou. E é vã a fé que vocês têm. Olha onde que nós estamos hoje aqui. Eu estou perdendo tempo aqui, e vocês mais ainda.
vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, mentirosos. Olha para onde vai isso. O verso 30, ele aplica isso à nossa vida, dizendo: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, o apóstolo Paulo fala. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? E as feras aqui é a gente de Éfeso. Ele fala, é a luta dele, é a luta pelo Evangelho. Ele diz, não valeu, não vale a pena. Vale a pena esse trabalho, vale a pena esse esforço. Então, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, não pequem. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso, para a vergonha de vocês. E essa é a vida sem a ressurreição. Uma vergonha. Não faz sentido ser cristão sem ela. Mas o versículo 20 nos anima da seguinte forma: mas de fato, não é um sentimento, não é um desejo que dê certo, não é uma torcida para que isso aconteça no futuro, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. De fato, Cristo ressuscitou. É ali que eu aposto toda a minha vida. É ali que eu coloco a minha vida. E o versículo 58, então, nos encoraja da seguinte forma: se essa é a grande verdade da sua vida, se você tem colocado a sua vida, se sua fé não é vã, se a sua fé é verdadeira, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A vida vale a pena com a ressurreição. E a nossa vida é baseada nesta verdade. E aí pode seguir, gente, a realidade mais importante do mundo é a verdade, onde nós colocamos a nossa vida. E aí vem o sermão de hoje em Lucas 24, vamos orar pedindo a graça de Deus. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós vamos meditar brevemente na Tua Palavra agora. Eu peço a Tua ajuda, ajuda do Teu Espírito Santo. Assim nós, ó Deus, nos regozijamos e nos alegramos nessa graça, ó Deus, de vivermos esta realidade de Jesus Cristo, a primícia dos que dormem. E assim nós te louvamos, certos de que esta realidade é a nossa vida, e oramos em nome de Jesus. Amém. E aí então vemos, e aí talvez você diga, mas pastor, eu queria que isso fosse absolutamente a verdade na minha vida. Talvez a gente ainda fica confuso. E o que pode nos ajudar nessa trilha, não tem outro caminho, é esta palavra, compreender as Escrituras, entender a palavra de Deus. E compreender as Escrituras, meus amados, é entender tudo da perspectiva de Deus, a única versão, a única visão verdadeira. E aqui, no texto que nós vamos ler, Jesus confronta dois dos seus seguidores que são ignorantes e que estão na escuridão, como o apóstolo Paulo termina, ou ele fala em 1 Coríntios, né, justamente sobre a incompreensão deles em não entender a Escritura, a palavra de Deus. Eles são dois desses seguidores que estão na escuridão, cheios de dúvida, que estão confusos, que estão angustiados, e lhes dá clareza de uma verdadeira compreensão da Escritura. E aí, a gente vai olhar para esse texto hoje e vamos aprender dele. O texto diz o seguinte, Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia,
2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Você tem 2 discípulos aqui, eles não reconhecem a presença de Cristo na vida deles. E esse é um problema muito grave que podemos enfrentar. O que acontece quando não reconhecemos a presença de Cristo em nossa vida? Em primeiro lugar, nós lemos aqui que nós perdemos a consciência da presença de Jesus. E esse é um grande problema. O versículo 15, eles discutiam. Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não viam o que Jesus estava fazendo. Eles perderam a consciência de Jesus. Meus amados irmãos, se nós não reconhecermos a presença dele como Cristo vivo, nós não vamos ter consciência disso. Jesus não está morto. Na mente deles, eles ainda estavam vendados, como se Jesus estivesse morto. Mas Jesus está vivo. Ele estava vivo essa semana. Ele estava vivo no mês passado. Jesus está absolutamente vivo. E nós precisamos ter a consciência disso, porque senão passamos a andar no caminho sem perceber isso, essa presença e essa consciência de Jesus. Então, Jairo, você pode atender aqui? Tá. Doutor Jairo está indo ali. Aí. Então, nós precisamos, de ter essa consciência da presença de Jesus. E o que acontece quando a gente perde essa questão da consciência de Jesus? Quando Jesus ele fica, às vezes, nas páginas da Escritura. Quando Jesus ele não faz parte da nossa vida. Nós perdemos a paz pela pressão das circunstâncias. E aí vem as circunstâncias, elas nos engolem vivo. É ou não é? Versículo 17 é o que eles dizem.
Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo? E eles pararam entristecidos. Um, porém, respondeu, chamado Cleopas, disse: será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então, você tem esses discípulos sem paz aqui. E eles então, o que eles reafirmam? A perda da consciência da presença de Jesus. Jesus estava ao lado deles, e olha o que eles falam para o próprio Cristo: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Não havia consciência de Jesus aqui. A sequência, meus amados, não podia ser outra. Você perde a sensibilidade ao ouvir os testemunhos, e a gente vai se tornando insensível. A gente vai perdendo as referências. Jesus tem que ser o balizador da nossa vida. Não tem como você andar no caminho sem Jesus. Não tem cristianismo sem Jesus. Não tem igreja sem Jesus. Afinal, eu espero que você esteja aqui hoje por causa dele, por causa de Jesus. O que nos motiva estar aqui hoje, se não a presença dele? O que nos faz viver, se não isso? Mas eles dizem: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Eles já tinham ouvido, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Que absurdo! Não, eu estaria no mesmo barco. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, ele está falando dos apóstolos, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Insensíveis. A palavra já não fala mais com eles. E a palavra deixa de falar com eles. A presença de Jesus não é algo para ser desprezado, meus amados irmãos. A vida não é para ser vivida da forma que nós desejamos. A vida é para ser vivida com Jesus. Porque senão a gente vai perdendo a consciência e a gente vai vivendo nesse piloto automático. Aí a pressão das circunstâncias vão nos engolir vivo, e quando a gente vê, a gente está todo atribulado de coisas que a gente inventou que nem precisávamos viver. E aí nós temos a insensibilidade diante dos testemunhos. Aqui, eles ouviram o mesmo relato que vocês ouviram, sem a prova de Jesus. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Eles viram o testemunho das mulheres, eles viram o testemunho dos apóstolos, mas ainda estavam insensíveis. E não tinham nenhum entusiasmo pela palavra. Versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Qual que é o problema dele? Qual que era o problema? Crer aonde? Crer nas Escrituras. É na Bíblia. Jesus não diz: vou fazer um show aqui para vocês agora, pra vocês perceberem que eu sou Jesus. Ele podia fazer, ele estava ali. Falar: agora presta atenção, quero 5 anjos lá, 5 aqui. E a gente vai dar um show. Ou eu vou dizer para você o que você comeu no almoço ontem. Ou vou mostrar para você, vou contar toda a sua vida para você. Porque eu sou Deus. Ele era mesmo. Ele é ainda. Não, ele não faz isso. Ele fala: olha para a Escritura. Como vocês demoram para compreender as Escrituras. O problema de vocês é a Escritura, é a palavra. Então toda vez que a gente aponta para a palavra, meus amados, isso é sério demais. Porque o Jesus vivo faz isso. Jesus Cristo vivo, ele aponta para a palavra e diz: está aqui. Como vocês são tardios para crer no que as Escrituras falavam. Era o próprio Jesus falando, não é o Ari falando, não é o João falando, não é o Neto falando. Insensatos, como vocês são insensatos. Espero que você não se ofenda, porque Jesus falando. E demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés,
e todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E aqui há uma diferença muito grande de Jesus para mim. Jesus consegue começar em Moisés e todos os profetas e terminar rapidão, né? Eu fico a vida inteira, eu não consigo, né, esgotar 1 milímetro dessa palavra aqui. Mas ele faz. Eu vou começar do zero com vocês. Talvez alguns aqui tenham que começar do zero. E é isso que precisa acontecer, a gente ter humildade para falar: eu vou colocar a minha vida nessa palavra. Eu vou apostar a minha vida nisso aqui. Se Deus pedir para mim fazer na sua palavra, eu creio. Eu estou pedindo muito. É muito? Não, essa é a nossa vida. Ou nós temos isso, ou nós não temos nada, somos os mais infelizes dos homens. E eu não tenho por que estar pregando aqui, e você não tem por que estar sentado aí. Seja honesto com você. Ou Jesus é a sua vida, ou ele não é nada para você. Pare de viver essa mornidão. E se nós estamos aqui hoje, não é por causa do pastor Ari, pastor João, não é por causa do coral, não é por causa da orquestra, não é por causa de nada. Essas coisas não valem nada, Jesus vale tudo. Essas coisas só existem por causa dele, de Jesus. Então, meus amados, Jesus começou do zero com eles. Tenha a humildade de tirar tudo aquilo que não é escritura na sua vida e falar: peraí, é isso que eu quero. E toda vez que você for confrontado com a palavra, faça como esses discípulos aqui. Permita-se ser confrontado. Permita-se ser confrontado pela palavra. Deixa a palavra falar com você. Deixa a palavra mudar você. Eu não quero mudar você. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho na nossa vida. Você não precisa me agradar ou agradar qualquer pessoa. Nós queremos aqui é ficar aqui. E toda vez que a gente tiver dúvida, o que a gente vai fazer? E cada um fazia o que achava por bem. É isso? Esse é o livro de Juízes, né? Alguém quer viver o livro de Juízes aqui? Ninguém levanta a mão, por favor. Né? Alguém quer o livro de Juízes na sua vida? Experimentar os ciclos, né? Ninguém. Por quê? Porque cada um fazia o que achava por bem, o que achava mais certo. Isso parece prova da Federal. Alguém já viu as provas da Federal? Quem aqui é aluno da Federal? Tinha, aí ó, tem os alunos da Federal aqui. A gente ia fazer a prova, falava: professor, acertei aqui. Ele falava assim: mas tem uma que é mais certa. Ai, gente do céu, né? Ó, você marca, professor, mas tem essa aqui está mais errada. Eu falei: mais certo, mas que coisa é essa? Não é fácil, né? Você não marcou a mais certa. Ai, gente do céu. Quem foi aluno da UFPR sabe, né? A gente vive essas coisas. Mas a Escritura não é assim. A Escritura é precisa. Ela está dizendo: faz. Ame os seus inimigos. Você fala: ô pastor, sou bobo não. Sou bobo não. E aí Deus pede algumas coisas, você faz. Ele está dizendo: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você fala: Senhor. E a Bíblia vai trazendo, gente, transformação para a nossa vida. É o que ela faz. A gente precisa voltar para as Escrituras. E talvez vai ter várias vezes na sua vida que você vai precisar começar do zero. Não tenha problema com isso. Você talvez diga assim: mas eu aprendi a vida inteira assim. Não há problema. Vai lá para Moisés. Vai passando por todos os profetas que você chegar lá. Lembra quando me perguntaram sobre divórcio? Uns 15 anos atrás. Alguém chegou para mim e perguntou. E eu falei assim: não sei a resposta. Pastor, e se? E começa, né? Como que vai ser? Eu falei: não sei a resposta. Você pode esperar um pouquinho? Aí, li a Bíblia. Falei: Senhor, por que o Senhor não foi mais claro? Tem que ser tão complicado assim. E eu fiquei estudando 1 ano. 1 ano depois, falei para o meu irmão, não terminei ainda, mas estou estudando, tá? Não se preocupe não, que eu estou estudando. Sou preguiçoso não.
Um ano depois, falei, muito envergonhado. Falei, Senhor, não entendi nada, eu não consegui chegar a lugar nenhum. O Senhor tem que me ajudar. O Senhor que escreveu isso. Não é minha, é tua. Aí Deus falou, filho, você quer estudar divórcio e recasamento? Por que você não estuda casamento? Foi o que eu escrevi. Você começou no lugar errado, por isso que dá errado. Estuda casamento primeiro. Falei, verdade, Senhor. Onde que eu abri? Gênesis. Comecei lá em Moisés. Falei, agora sim, Moisés. Agora estou entendendo. Aí eu estudei mais 6 meses sobre casamento. Aí ficou claro, quando eu estudei divórcio e casamento. Mas isso foi 2 anos. Isso, às vezes, tem que começar do zero. Esse foi o que aconteceu. 2 anos depois, 2013, que alguém colocou aqui, eu cheguei aqui, não tem culto hoje, nos modos tradicionais. Um papelzinho frente e verso com 20 artigos de fé. Eu falei, hoje eu vou falar sobre divórcio, falar sobre casamento, divórcio e casamento. Li 1, parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º, 4º, culto inteiro, 5º, 20º. Terminei. E eu estava feliz, porque a gente estava na palavra. Só isso. E aí alguém citou isso, né? Eles estavam discutindo isso, e aí colocou lá um peguei. Eu falei, onde vocês acharam isso, né? Uma pastoral de 2013, né? É uma pastoral antiga, já tem 10 anos esse documento. E, meus amados irmãos, não tenha medo de começar do zero. Ainda que você fale, mas eu fui irado a minha vida inteira, eu sou uma bomba. Não tenha medo de começar do zero. Mas eu tenho muitos problemas, pastor. Eu já caminhei e já fiz tanta coisa na vida que não tem volta. Começa do zero. Como que é começar do zero? Expliquei para vocês. De Moisés e todos os profetas. Aí você pode pedir a nossa ajuda, porque Jesus ajudou ali, né? Ele que explicou. Você pode pedir para mim. Você pode falar com o pastor João. Você tem os homens da igreja aqui, as mulheres da igreja aqui. E a gente pode, então, olhar para isso. Falar, mas eu fiz tudo errado a minha vida inteira. Não há problema. Começa aqui. Moisés e todos os profetas. Foi o que ele fez, foi o método de Jesus. Ele vai para a palavra. O que vocês devem fazer? Ir para a palavra. É isso que ele está comentando. Eu estou dizendo, é a palavra, é o ponto para cá. Não tem outro. E, gente, como pastor, eu falo para vocês. Ou a palavra muda, ou ninguém muda. Eu não mudo ninguém. Quem muda é a palavra. Então, eu sempre vou apontar para a mesma fonte. Então, quando você está sem isso, se você perde isso, essa presença de Jesus, você vai perder a consciência, a paz, a sensibilidade e o entusiasmo. 4 coisas, na sequência. Né? Então, precisa voltar. Vamos trazer entusiasmo, vibração diante da palavra. É pensar que a palavra é a nossa fonte de mudança, mesmo que tenhamos que começar do zero, de Moisés e todos os profetas, que é o que eles tinham na época, tá, pessoal? Hoje, eu ia falar para vocês, o que eu ia falar para vocês hoje? Comece de Gênesis e vai até onde? Apocalipse. Apocalipse é para você? Também. E para as pessoas no futuro também, né? Vai servir para o futuro também. Mas quando ele escreve as igrejas, ele está falando da gente. E o pastor Maurício, que estava aqui ontem, falou um negócio para mim, foi muito legal. Quando a gente estava comentando alguns assuntos, ele falou, você já viu o que Jesus fala para a igreja? Você já percebeu as palavras de Jesus dirigidas à igreja? Eu fiquei lá. E ele me citou algumas. E eu fiquei, uau! É tremendo isso. Entusiasmo, não tem como ficar entusiasmado. Sensibilidade. Tem gente que tem um coração duro. Tem que amolecer esse coração aí. O que vai amolecer esse coração de pedra? A palavra de Deus. É o único jeito. Você quer ter paz? É a palavra de Deus.
E a melhor coisa que pode acontecer é: eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Essa consciência. Era o próprio Jesus que estava falando, mas naquele momento eles não reconheciam. E a pergunta é: você tem buscado a Deus em sua palavra? Porque no texto de ressurreição de Lucas, ele aponta para a palavra. E se queremos um Jesus ressurreto, é um Jesus que nós vamos encontrar na palavra. As escrituras falam dele, né? Vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram. O que os profetas disseram? Ele resumiu Moisés e os profetas: que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. Olha o resumão. Alguém já parou para pensar que esse é o resumo de Jesus, de Moisés e os profetas? Todo o Antigo Testamento aponta para que o Messias haveria de sofrer e glória. Os judeus só queriam o quê? Glória. Jesus falou: vocês não compreenderam. É sofrimento e glória. No nosso caso, é diferente. Jesus é sofrimento e glória. No seu caso, é sofrimento, graça de Jesus e glória. A gente põe a graça no meio, porque a gente não chega na glória sem a graça de Jesus. Ele poderia, nós não. É só por meio de Jesus. Jesus é papum, sofrimento, glória. Você é sofrimento, graça e glória. Sabe por que sofrimento? Porque o pecado nos faz sofrer. Essa é a razão do sofrimento do mundo. O pecado. Nada mais. Agora, se você não tem experimentado isso, talvez seja a hora de calibrar a nossa vida. Eu quero te dar 2 conselhos só. Conselhos. 1, versículo 29. Ele diz assim: mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Convide Jesus para ficar com você. Primeiro passo. Simples ou não? Primeira atitude que você deve ter: Jesus está comigo, eu não vou sozinho. Convide Jesus para ficar, vá para perto de Jesus, não vá para longe dele, queira ficar junto dele. As pessoas, quando pecam, sempre têm essa escolha. Às vezes as pessoas pensam que o problema é o pecado. Não. Pecado, a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Mas depois que a gente peca, a gente tem uma escolha: ir para Jesus em arrependimento ou fugir dele em remorso. Atitude mental que devemos ter: eu vou para Jesus. Ah, mas eu fiz uma burrada muito grande. Eu vou para Jesus. Não tem outra escolha. Eu vou ter que ir lá. É uma vergonha? É. Eu pequei de novo, Senhor. Pequei. Mas eu preciso da tua ajuda, porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho onde buscar refúgio. Eu não tenho onde ter paz. Eu não tenho quem me sustente, quem me guarde. Eu só tenho o Senhor. É uma vergonha? É. Mas é ali que a gente vai. Não vá para outro lugar. Estou cansado de ver pessoas pecam e elas pecam de novo. Porque não vão para Jesus. Convide Jesus. Fala: fica aqui, fica comigo. Não vai embora. Não vai embora. Fica comigo. O que Jesus faz? Olha que lindo isso aqui. Jesus não precisava ali. Jesus, ele fica, né? E entrou para ficar com eles. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Voltando para Apocalipse. Hoje eu estou no modo livre, tá? Eu não estou com meus sermões escritos, por isso que eu fico indo lá e vou para cá, né? Entenderam agora por que eu escrevo sermões? Né? Então, mas vocês lembram de Apocalipse? Se eu estou à porta e bato, se eu estiver e alguém abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele. Esse não é versículo de evangelismo, pessoal. Jesus está batendo na porta do seu coração, abre. Ele está falando com crente de igreja. Crente de igreja que estava deixando Jesus para fora. Se alguém abrir, hoje é dia de abrir a porta. Esse é Apocalipse, capítulo 3, verso 20, se eu não me engano. Se alguém estiver à minha porta, né? Se eu estiver à porta e bater, e alguém abrir, é nesse sentido, igreja. Não vamos fechar a porta para Jesus aqui. Não vamos fechar a porta do nosso coração. Abra a porta, convide: Senhor, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho isso.
vem comigo. Por favor, pega a presença dele. Você sabe aquele crente fraco? Fortalece. Sabe aquele crente desanimado? Anima. Sabe aquele crente rebelde? Ele se torna manso. É isso que acontece. Sem Jesus não vai acontecer isso. Eu posso fazer aqui o coaching, não sei o quê, os 10 passos do mais. Do mais. Não adianta. Convida Jesus para ficar com você. A gente vai trabalhar, Jesus vai comigo, por favor, vamos junto. Não vai ser fácil hoje. Você está tendo problema no seu casamento? Jesus, vem aqui com a gente. Fica de vela aqui com a gente. Ele vai, ele entrou, simplesmente. Ele entrou, ele vai entrar, se você convidar. Sabe por que eu sei? Porque em carne e osso ele entrou. E porque em Apocalipse ele reafirma isso. É bom saber disso. Isso é ressurreição. Isso é coisa boa. Jesus, ceia comigo aqui. Você não está sozinho. Vamos lá. Segunda atitude. Deixa Jesus te guiar. Você chamou ele para entrar? Tem uma coisinha. Ele vai dirigir. Não é você. Ele é o anfitrião, não o convidado. É interessante isso, né? Porque Jesus ele inverte o papel aqui. Ele vai dizer o seguinte: ele entrou, e entrou para ficar com eles. Olha a mudança. E aconteceu o quê? Prepara. Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Quem que guia? Quem dirige? Jesus não é nosso convidado. Jesus é o dono da casa. Você pode querer deixar o dono da casa para fora. Dá vergonha. 1 Coríntios 15 fala. Mas convida ele. E ele se torna o dono. Você não é o dono. Ele é. Ele é o anfitrião. Ele senta à mesa. Ele fala, deixa eu pegar o pão aqui. Eu vou dividir o pão, sabe aqui. Lá em casa tem uma coisa. Um divide, o outro escolhe. Então, fica nessa coisa. Jesus, ele dita as regras ali. Quando Jesus entra na nossa vida, e gente, esqueçam aquela música, tá bom? Entra na minha casa, entra na minha vida, essas coisas assim, tá? Não estou falando disso, tá? Ainda que talvez seja a ideia, tá bom? Ainda. Mas, eu quero que você entenda que Ele vai dirigir a sua vida. Ele é absolutamente Senhor, Ele não vai dividir isso com você. É isso, eu tenho que falar a verdade para você, Ele vai ser o Senhor absoluto da sua vida. Ele vai, e você vai obedecer. Ele dirige na comunhão, Ele dirige a sua vida, Ele faz a sua vida o que Ele quiser, você está pronto para isso, porque isso é a ressurreição. Ele vai dirigir a sua vida. Não é mais você, é Ele. E você não tem mais controle disso. E Ele vai te dirigir aonde? Na comunhão. Vem cá, agora você vai ficar perto de mim. Eu gosto de pastor assim. Vai ficar perto de mim, vem para cá. E aí olha o que Ele está fazendo. Então, versículo 31, e ao resultado aqui já, finalzinho. Então os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus, mas Ele desapareceu deles, na presença deles. E é isso que acontece conosco. Jesus não está em carne e osso do lado, mas a presença é a mesma, a consciência é a mesma. Isso que precisa acontecer. A mesma coisa que aconteceu com Cleopas e João. Não, o João foi eu que inventei, mas eu sei. A mesma coisa que aconteceu com eles é o que acontece conosco hoje. A gente chama Jesus para fazer parte da nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida, Ele nos dirige na comunhão. O que acontece? Consciência. Ele pode não estar presente, mas Ele está ali conosco. Restauração da consciência da presença de Deus. Versículo 32. Restabelecimento do ardor pela palavra de Deus. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
Ah, que gostoso isso. É bom, hein, quando a gente senta e fala, hoje eu estava esperando isso, inclusive, falar, Senhor, arde meu coração com a tua palavra, faz arder o meu coração, faz o Léo chorar 1 litro de lágrimas, né? E aí vai, por aí vai, né? Vamos ter esse ardor restaurado pela palavra de Deus. A gente tem 1 ano pela frente, mas é isso, consciência de Jesus, ardor pela palavra no coração. E versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí eles retomam a carreira. Era de noite, era perigoso, não tem mais isso. Não tem mais isso, a gente retoma na mesma hora a carreira. Mas a gente tem que ter a consciência de Jesus, tem que ter ardor pela palavra, e aí sim a gente anda no caminho. A gente vai estar sempre voltando para isso. Esse é o ciclo da nossa vida. Quantas vezes esse ano a gente vai fazer isso? Muitas vezes. Você vai desanimar no caminho, vai ficar pesado para você. Convida Jesus para estar com você. Volta para a palavra, retoma o caminho. Ai, Senhor, machuquei meu pé, pisei num lego, e vai, né? Não, volta, faz tudo isso de novo, esse ciclo, quantas vezes for necessário, e você vai estar cada vez caminhando. E o resultado disso, e o mais legal de todos, e os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E aí eles começaram a contar para as outras pessoas. E o que aconteceu? Vem comigo na caminhada. O bom da jornada é que a gente vai juntos. Você viu o que aconteceu? Muito legal isso, vamos lá. E esse ardor de caminhar junto, do que aconteceu no caminho, eles contaram o que lhes tinha acontecido. O resultado não podia ser outro senão o testemunho da graça na nossa vida, num mundo que está absolutamente sedento dela. A gente fala, a gente pode testemunhar dessa graça de Jesus. Queridos e amados, eu sou grato pela oportunidade. Espero ter contribuído com vocês. Vamos orar. Nosso Deus e nosso querido Pai, te louvamos, Senhor, por esta graça de Jesus, essa realidade tão sublime de que Jesus está vivo, de que Jesus, ó Deus, é nosso Salvador e Senhor, e que de fato, ó Deus, esta ressurreição traz para nós uma realidade diferente da vida. Ó Deus, na medida que nós colocamos a nossa vida e a nossa fé nesta verdade, Jesus vivo, ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele, ó Deus, que nos outorga vida, vida para ser vivida, vida que vale a pena, vida, ó Deus, debaixo da Tua presença e do Teu senhorio, e é isso que nós pedimos. Fica conosco, Senhor, fica nessa igreja, queremos o Senhor aqui. O Senhor, Jesus, é a pessoa mais importante aqui para nós. Obrigado pelo Teu Espírito que aponta para isso, obrigado pelo Teu amor que deu e entregou Jesus para morrer na cruz. Obrigado porque isso é possível hoje aqui, e essa realidade é a nossa vida. Ó Deus, e assim a nossa fé hoje declaramos não é vã, a nossa fé é fortalecida. Nos ajuda nessa caminhada, na medida que nós caminhamos, ó Deus, e muitas vezes desanimamos, que a Tua palavra nos restabeleça, que a Tua palavra nos guarde. E assim pedimos, ó Deus, por cada um aqui, por mim também, em nome do Senhor Jesus. Amém.